Olá, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, você que está participando conosco dessa primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical, que nós apresentamos um pouco antes do horário das 10 horas, para apresentar algumas respostas, que vão contribuir para os irmãos terem um melhor entendimento do assunto da Escola Bíblica Dominical, que nós, na verdade, estamos agora transmitindo também a nossa Escola Bíblica através do nosso canal, o nosso canal 126 da TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata. Você pode participar também da nossa programação da Escola Bíblica Dominical de hoje. O nosso assunto que vamos tratar continua ainda relacionado ao preparo da igreja para o arrebatamento, e é um tema que nós não temos como esgotar esse tema, por isso estamos abordando sempre esse assunto, mas baseado em ensinos que vão nos preparando cada vez mais para estarmos prontos para esperar, aguardar e subir com o Senhor Jesus no arrebatamento da igreja. Vamos então, agora baseados no livro de Cantares, capítulo 1, verso 6, vamos fazer aqui uma pergunta que vai ser respondida em vários aspectos. E a pergunta é a seguinte, a nossa primeira pergunta. Lendo o livro de Cantares, dos capítulos 1 a 6, identifique em cada momento, ou seja, em cada versículo abaixo, a relação desse versículo com a mensagem pregada e os textos utilizados no Trombetas e Festas 3. Então, nós vamos agora identificar em cada letra o texto de Cantares e a maneira como o texto está identificado com aquilo que foi pregado, a pregação que foi feita no Trombetas e Festas do último dia 26 de novembro. Vamos então agora, a letra A, ela vai ser comentada, vai ser respondida, pelo nosso irmão diácono Emerson. O Emerson Diogo, ele pertence à nossa igreja lá em Arapiraca, no estado do Alagoas. A paz do Senhor Jesus, Emerson. Irmãos, respondendo à pergunta número 1, na letra A, identificamos em Cantares 2:12 a expressão aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, uma relação com a mensagem que foi pregada no Trombetas e Festas 3. Fala de uma igreja onde cumpre-se nela a profecia do profeta Joel, foi batizada pelo Espírito Santo e entende o momento profético através da evidência e da direção dos dons espirituais. A paz do Senhor Jesus. Amém, Emerson. A paz do Senhor Jesus. É exatamente isto, A relação existente entre o texto de Cantares 2, verso 12, com a mensagem que foi anunciada, que foi pregada no Trombetas e Festas, principalmente na parte relacionada ao livro do profeta Joel, no capítulo 2, verso 28 a 31. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Agora sim, vamos à letra B. E a letra B, a relação agora é do livro de Cantares, capítulo 2, verso 13, com aquilo que foi pregado na Trombetas e Festas. E nós vamos ver essa relação agora através da nossa irmã Ana Carla. Nossa irmã Ana Carla, ela é do grupo de senhoras da nossa igreja em João Câmara, que é lá no estado do Rio Grande do Norte. Irmã Ana Carla, a paz do Senhor Jesus, irmã. Pai do Senhor a todos, estou aqui para responder a pergunta B, que encontra-se em Cantares 2:13, que diz assim: a figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Bem, a figueira fala sobre os sinais proféticos relacionados a Israel. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor a todos. Amém, irmã Ana Carla, a paz do Senhor Jesus. Realmente, essa é a relação existente, Porque a figueira, ela fala exatamente dos sinais proféticos que estão relacionados a Israel. Israel como nação, Israel como um relógio profético de Deus para mostrar à igreja o andamento dos tempos, as profecias que estão se cumprindo. Então, realmente, a expressão ali, a figueira já deu seus figuinhos, falando a respeito de um momento em que Israel se organiza como nação. Isso, para nós, é um sinal da profecia se cumprindo. Obrigado, irmã, pela sua participação. Então, continuando agora, vamos para a letra C. E a letra C, Cantares capítulo 2, verso 17, quem vai fazer agora o comentário vai ser a nossa irmã Beatriz Lima. Ela é uma jovem da nossa igreja lá na Serra. Serra é um dos municípios aqui próximo da cidade de Vitória e Vila Velha. A paz do Senhor, Beatriz, a sua vez agora.
Vou estar respondendo a pergunta de número 1, que se encontra em Cantares 2,17, que diz assim: Antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos veados, sobre os montes de Betel. O que isso quer dizer, meus amados? A igreja fiel, ela anseia pela volta de Jesus, antes mesmo que caiam as sombras. Amém? Senhor Jesus. Amém, Beatriz. A paz do Senhor Jesus. É realmente essa a colocação segura. Ou seja, volta, amado meu, é a expressão mesmo do anseio, né, da igreja fiel. Ela anseia pela volta do Senhor Jesus e antes mesmo que caiam as sombras. Então, antes que refresque o dia, antes que caiam as sombras, volta, amado meu. Então, isso é exatamente a relação existente com a mensagem que foi anunciada no Trombetas e Festas. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Agora sim, irmãos, vamos para a nossa próxima, que é a letra D, que é Cantares capítulo 5, verso 2. E Cantares capítulo 5, verso 2, nós vamos ter aqui a participação de um diácono, o nosso irmão José Hugo. José Hugo, ele é diácono da nossa igreja lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. José Hugo, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, respondendo a pergunta número 1, que seria a resposta da D, que fala: abre-me, irmã minha, os apelos finais para a igreja ouvir a voz do amado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, José Hugo. Aqueles apelos finais, né, que foram feitos para a igreja, para ela ouvir a voz do amado, que ela não ouviu, né? O capítulo 5 fala de uma igreja que não deu ouvidos à voz do Senhor, apesar do Senhor estar batendo, né? O Senhor batia dizendo: abre-me, irmã minha, pomba minha, amiga minha imaculada, mas em nenhum momento esposa, né? Porque naquele momento ali não era ainda o momento do casamento e tratava-se de uma igreja que não estava comprometida com o Senhor e por isso ela ficou. Então, muito bem colocado na sua resposta, essa relação de Cantares 5:2, né? Abre-me, irmã minha, com uma igreja que não ouviu a voz do Senhor, e nós estamos hoje sendo advertidos pelo Trombetas e Festas com relação ao preparo da igreja para o arrebatamento. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Sim, irmãos, continuando. Agora a letra E. A letra E é Cantares capítulo 5, versículo 9. E esse comentário agora, quem vai fazer é o Patrick Teixeira. Patrick Teixeira é um obreiro nosso, né, muito participativo na escola bíblica, da cidade lá de Minas Gerais, a cidade de Caetité. Patrick, mais uma vez, a sua participação. A paz do Senhor Jesus. Pergunta 1, letra E, em Cantares capítulo 5, verso 9, diz: Quem é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Quem é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuraste? Podemos relacionar este texto com o de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz: Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nos textos mencionados, vemos que o Deus deste século, adversário das nossas almas, faz oposição ao projeto de Deus. De que forma? Forjando dúvidas, questionamentos, baseados na razão, fazendo com que muitos não creem e aceitem o projeto eterno da salvação. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Patrick? Essa relação é muito profunda, né? Porque ela fala em 2 Coríntios 4, verso 4, o Deus deste século. E é exatamente ali o questionamento que uma igreja infiel que ficou, que não subiu, ela foi questionada na questão do amado da nossa alma e o outro amado. O outro amado é aquele que o mundo ama, né? Porque o mundo ele permaneceu em trevas, amou mais as trevas do que a luz, diz a palavra de Deus. Então, é o outro amado, é aquele que não é o Senhor Jesus. Então, aqui está exatamente a relação com o texto de 2 Coríntios 4, verso 4. O Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos. E, portanto, a sua resposta foi muito segura e é um assunto que foi muito bem colocado no Trombetas e Festas, lá no dia 26 de novembro. Obrigado, Patrick, pela sua participação mais uma vez.
Vamos à última agora, da primeira pergunta, que é a letra F. Cantares, capítulo 6, verso 12. Vai ser comentado agora pelo Gabriel. Gabriel Rossini, ele é obreiro da nossa igreja em Marechal Floriano. Marechal Floriano é onde fica o nosso Manaim, né, aqui do Espírito Santo, de onde vem os seminários são realizados ali. Então, é o município de Marechal Floriano, aqui no estado do Espírito Santo. Então, agora é a sua vez, Gabriel. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estarei respondendo a pergunta número 1 dessa semana DBD, a letra F. Fala sobre o momento do arrebatamento, antes de eu o sentir, que está em Cantares 6,12. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo excelente. Fala sobre o arrebatamento, a ida da igreja a encontrar com o noivo na eternidade, que é o Senhor Jesus. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, Gabriel. Foi exatamente assim que se deu, né? A ida da igreja, que vai se dar, né? A ida da igreja para encontrar-se com o Senhor na eternidade, antes de eu o sentir, ou seja, é num abrir e fechar de olhos, é num momento muito rápido que a igreja será arrebatada. E aqui em Cantares, capítulo 6, no verso 12, vai mostrar exatamente esse ato, quer dizer, como se deu o ato do arrebatamento da igreja, antes de eu sentir. Era uma coisa imperceptível, o mundo não vai perceber quando a igreja for arrebatada para o encontro com o Senhor nas nuvens. Muito bem colocado na sua resposta. Ela vai encontrar-se com o noivo na eternidade. Glória a Jesus. Muito bem. Amém, irmãos? Terminando a primeira pergunta, vamos então agora para a segunda pergunta, que é uma resposta só. E diz assim, lendo o livro de Cantares, capítulo 3, versículos 9 e 10, identifique como cada um daqueles que fazem parte da igreja fiel deve estar preparado para o arrebatamento. Cite cada expressão e sua aplicação profética. Vamos então essa citação das expressões encontradas no verso 9 e verso 10 e fazer a aplicação profética. E quem vai nos fazer isso é a irmã Camila. A irmã Camila é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Irmã Camila, a paz do Senhor Jesus, irmã. Muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estarei respondendo a pergunta 2, no capítulo de Cantares, versos 3, versos 9 e 10. O verso 9 nos diz assim: o rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Salomão é tipo do Espírito Santo. Palanquim fala de um lugar pequeno, ou seja, cabe só uma pessoa. Profeticamente fala de uma só salvação, sendo única e individual. A madeira representa o homem. Líbano é um país gentílico, fora de Israel. Profeticamente, representa a igreja gentílica. O verso 10 nos diz assim: fez-lhe colunas de prata. Prata é o símbolo da redenção. O estrado de ouro. O ouro está relacionado ao poder. O assento de púrpura. Púrpura aponta para a realeza do Senhor Jesus e para o seu precioso sangue. Interior revestido com amor. O amor fala do Espírito Santo, ou seja, o amor existente no interior da igreja fiel. Pois a igreja fiel é o templo do Espírito Santo. Profeticamente, a igreja fiel alcançou a redenção pelo poder do sangue de Jesus. E por esse poder ela está revestida e caminha pronta para o seu arrebatamento. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, irmã Camila. Colocações muito bem feitas, né? O verso 9 é muito claro em mostrar aquela obra, né, que o Espírito Santo faz em nós, como um palanquinho, um lugar de homenagear alguém, né? Um lugar onde o Espírito Santo é homenageado. Então, esse palanquim é uma obra que o Espírito Santo realiza na nossa vida, nos tornando o lugar onde aqui, no nosso coração, na nossa vida, nós homenageamos, ou seja, nós honramos o Espírito Santo, que Salomão é, na tipologia bíblica, é tipo do Espírito Santo. Agora, esse palanquim é feito desses 4 aspectos, né, dessas 4 partes, né? Então diz que ali a prata, né, quando fala sobre a prata, no texto, a coluna é de prata, o estrado é de ouro e o assento de púrpura e o interior revestido de amor pelas filhas de Jerusalém. Então essa expressão é uma expressão muito profunda, né? Porque ela fala da redenção, a outra fala do poder e a outra, a púrpura, a realeza do Senhor Jesus, está relacionada ao sangue de Jesus. Por que essa relação? É bom saber, é bom explicar isso, né? Porque o Senhor Jesus, por ele ter derramado o seu sangue, por ele ter
sido fiel até a morte e morte de cruz. Quem fala isso é Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Então Deus o exaltou soberanamente, ele se tornou soberano por causa do derramamento do seu sangue. E ainda diz lá, e deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apenas um complemento aqui para explicar por que a realeza. Agora, o interior é revestido de amor. O que é o amor? O amor é o Espírito Santo, é isso mesmo que a irmã falou. O Espírito Santo que vive no interior do coração da igreja, na vida da igreja. E é esse revestimento que a igreja tem. É por isso que ela tem o poder do sangue de Jesus e é por isso que ela é vitoriosa. Muito bem colocado no detalhamento da sua resposta, irmã Camila. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? A nossa última agora é a pergunta 3, que foi dirigida para as crianças intermediárias e adolescentes. E ela diz assim, lendo Cantares, capítulo 2, verso 12... comparado com Mateus, capítulo 25, verso 6, identifique o momento profético que a igreja vive hoje. Então, agora vamos ter essa identificação de 4 formas. Vamos ter 4 grupos participando agora. E o primeiro grupo é as nossas crianças, nossas intermediárias, né? Irmãs intermediárias, lá de Paraíba, a cidade de Bahia, lá no estado da Paraíba. Interessante, né? Pela aparência delas, os irmãos vão perceber que parece até que são gêmeas. Eu acho até que são gêmeas. Muito lindas essas duas servas do Senhor, né? E depois Pernambuco, o estado de Pernambuco, os adolescentes lá da igreja de Recife também vão dar uma resposta. De lá nós vamos para o estado do Paraná e as crianças lá da igreja de Cascavel, lá no Paraná, já quase chegando ali no Paraguai, né? Elas vão também dar uma resposta à pergunta feita pela professora. E por último, no Rio de Janeiro, temos também o grupo de crianças da igreja em Duque de Caxias. Vão todos responder e nós vamos comentar depois, amém? Vamos então às respostas em sequência, uma após a outra. Capítulo 2, verso 12, comparado com Mateus, capítulo 25, verso 6, identifique o momento profético que a igreja vive hoje. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Mas à meia-noite ouve-se um clamor, aí meu esposo sai-lhes ao encontro. O Espírito Santo anuncia, Jesus vem, a igreja fiel proclama, Maranata, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus! Estamos vivendo um momento que o Espírito Santo está avisando ao mundo que breve Jesus voltará. Amém! Na pergunta número 3, identifique o momento profético que a igreja vive hoje. A igreja vive o preparo para o encontro com o noivo. Quem é o noivo? Jesus, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Lendo Cantares, capítulo 2, verso 12, comparando com Mateus, capítulo 25, verso 6, identifique o momento profético que a igreja vive. Momento de estar atento e vigilante. A paz do Senhor Jesus. Amém, crianças? Duque de Caxias, que maravilha, né? Um local onde nós temos muitas igrejas da obra. E eu imagino a quantidade de crianças intermediárias e adolescentes que nós temos nas nossas igrejas ali, coisa maravilhosa. E a resposta é essa mesmo, o momento é de estar vigilantes, temos que estar vigilantes, né? E depois, lá no estado do Paraná, as crianças lá de Cascavel, né? Que coisa linda essa expressão aqui, né? A igreja vive o preparo para o encontro com o noivo. E a pergunta é o seguinte, quem é o noivo? E a resposta é, o noivo é Jesus, né? A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Em Pernambuco, que coisa maravilhosa lá em Recife, né? Ali as crianças respondendo, adolescentes, desculpa, respondendo, ali estamos vivendo o momento em que o Espírito Santo está avisando ao mundo que breve Jesus voltará. Irmãos, o Maranata é exatamente isso. Ele é, o Senhor Jesus vem e ao mesmo tempo ele é uma mensagem para dizer, prepara-te para o encontro com Jesus, né? Muito bom.
E também as nossas crianças intermediários lá de Paraíba, da nossa igreja lá em Bahia, essa resposta foi muito boa. O Espírito Santo anuncia, né? Jesus vem e a igreja fiel proclama Maranata. Então é exatamente isso que acontece. O tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em nossa terra. O cantar é a voz do Senhor Jesus. A voz da rola é o Espírito Santo falando através da igreja. Muito bem colocado. E é o que vai acontecer à meia-noite, né? Mateus capítulo 25, verso 6, quando vai falar à meia-noite ouviu-se o clamor, o grito, né? Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Muito bem colocado as respostas das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Glória a Jesus. Amém, irmão? Assim chegamos ao final, né, da nossa programação que antecipa a Escola Bíblica, né? Essa primeira parte da Escola Bíblica. E eu quero fazer uma recomendação a você que está participando conosco para continuar no nosso canal. Daqui a pouco, às 10 horas, nós teremos a Escola Bíblica Dominical com todo o ensino, toda a doutrina, e você vai receber uma grande bênção de edificação espiritual. Amém? Até lá, então, a paz do Senhor Jesus.